Eu vou passar a palavra agora para a professora Marina Coelho Araújo, que é advogada e diretora adjunta do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, doutora em Direito Penal pela USP, com estágio de pesquisa na LMU, DEU, e especialista em Direito Penal Econômico pela UC-PRT, presidenta do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, lembrando que estamos aí celebrando o 30º aniversário, e uma grande apoiadora aqui do seminário, co-irmã do IBADPP, e também uma grande conhecedora da Bahia, que poucas pessoas sabem disso. Então, é importante também que se diga nesse breve relato. Muito obrigada, professora Marina. Muito obrigada. Eu vou falar de pé, porque eu estou feliz que puseram esse púlpito aqui. Eu tenho dificuldade de falar sentada. Então, vou falar aqui. Eu queria, inicialmente, agradecer muito o convite. Como disse Gabriela, eu sou uma profunda admiradora da Bahia. Tenho esquinas preferidas aqui em Salvador, então eu gosto muito da cidade, das pessoas. É sempre um prazer enorme estar aqui. E eu queria agradecer o convite na pessoa do meu querido diretor e a presidente do IBADPP, que é o Vinícius. Na verdade, a gente se conheceu nessa gestão e, com certeza, um dos grandes presentes da gestão foi estar próximo dele. E, como já disseram aqui, a gentileza é o Vinícius. Então, ele realmente acrescentou muito em toda a nossa estrutura do IBCCRIM, e eu estou muito feliz e honrada de estar aqui. Vinícius, muito obrigada pelo convite. E o tema que me foi colocado para falar aqui é até uma alegria, porque eu sou advogada e o que eu faço todo dia é pensar no direito de defesa. E eu estou vendo aqui a professora Daniela. A última vez que eu vim, eu falei tão convincente sobre racionalidade, na minha cabeça estava tudo tão bonito, e ela veio e destruiu tudo que eu falei. E eu destruiu no bom sentido, eu fiquei um pouco atordoada com tudo que ela falou, e hoje eu falei, eu vou falar pouco a palavra racionalidade, Dani. Mas, na verdade, você me inspirou e me moveu a pensar em algumas questões, e que eu vou tentar colocar um pouco hoje aqui em relação à questão do direito de defesa e os desafios da democracia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar e pressupor é: nós não vivemos no país uma democracia pluralista. E, de verdade, eu não preciso acrescentar nada ao que já foi dito aqui. Tudo, e hoje consolidado na fala do cacique, em tudo que ele viveu e até as risadas que ele deu da própria estrutura absolutamente surreal do sistema criminal brasileiro, já diz sobre a necessidade de implementarmos, sim, mecanismos para que a gente possa ter uma real democracia pluralista. Então, a gente não vive essa democracia na prática. E esta não experiência na sociedade, ela se reflete diretamente no sistema criminal. Então, o sistema criminal, além dele refletir toda a estrutura desigual e autoritária da nossa sociedade, racista e misógina, e todas as questões que a própria professora Flaviane falou ontem, da estética do processo penal como um instrumento misógino e racista, ele é aprofundado pela justiça penal. Então, todos esses pressupostos a gente viu aqui de forma muito transparente e quase que não tem contraprova, né? Mas eu quero dizer o seguinte: eu sou apaixonada pela advocacia e eu sou absolutamente crente no direito de defesa. Então, o que eu quero pressupor, além de tudo isso que eu falei, é que eu acredito no direito de defesa como uma voz transformadora dessa questão. E mais do que pensar na racionalidade que Dani me fez pensar aquele dia, mais do que pensar nessa transformação,
de fora para dentro, o direito de defesa pode ser essa transformação a partir de uma perspectiva endógena do sistema. E aqui o professor Zaffaroni, eu me sinto até, nem sei o que dizer dele estar aqui ouvindo o que eu estou dizendo, mas o fato é que o professor Zaffaroni, ele trouxe muito dessa reflexão numa perspectiva que ele chamou de tipicidade conglobante, que é trazer essa perspectiva social, histórica e econômica para dentro do reconhecimento do que é ou não típico numa estrutura dogmática. Então, de alguma forma, ele pensou nisso lá, e é hoje um dos maiores pensadores da nossa dogmática da América Latina, nessa perspectiva crítica. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós temos desafios, de naturezas distintas em relação ao direito de defesa. O primeiro deles é um déficit de formação profissional. E aqui eu não faço uma crítica específica a um ou ao outro, somos todos deficitários. E o professor Alexandre Moraes da Rosa demonstrou isso com muita tranquilidade. A gente é deficitário na essência, porque a gente tem um estudo do direito geral e principalmente do direito processual penal completamente atrasado. A gente vai estudar como se estudava o direito talvez no século XVIII, XIX, né? A gente continua estudando igual, a gente não mudou. E isso impacta diretamente em uma questão: o direito não confere a realidade. O estudo do direito não traz a realidade prática. E aí eu tenho que reconhecer que a teoria é muito ruim, porque se a teoria não considera a realidade prática, ela não serve para resolver problemas. E se ela não serve para resolver os problemas práticos, ela é uma péssima teoria. E aqui me incluo. Como pesquisadora e professora, muitas vezes isso é cômodo. Eu falava aqui com o professor Sebastião, quantas pessoas estudam lavagem de dinheiro na pós-graduação? E quantas pessoas estudam roubo e tráfico de drogas? Quantas pessoas estão presas por crime patrimonial e tráfico? E quantas estão presas por lavagem de dinheiro? Qual que é o problema da justiça penal brasileira? Não é lavagem de dinheiro. O problema da justiça penal brasileira não é corrupção. Não que a corrupção não seja uma questão, mas eu estou falando quantitativamente. E não se estuda aqui, por exemplo, o problema que Deise Benedito muito bem colocou ontem, ela usou a palavra que eu vou repetir aqui, o problema do humor, que vai no presídio, leva droga e entra, a mulher que entra para levar droga para o humor dela lá dentro. Não tem tese dogmática que trabalhe essa questão. A gente não enxerga, esse problema é invisível para a academia. E isso é, sim, uma responsabilidade de todos que estão na academia. Se a gente quer transformar a racionalidade, como diria a professora Daniela, a gente tem sim que tratar da realidade concreta. E a gente não trata. Toda essa estrutura reproduzida pelo sistema criminal, ela não é estudada na academia. Não se busca trabalhar esses pressupostos e essa dogmática para quebrar esse sistema. E tem coisa para fazer. Então, esse é um desafio. E o segundo desafio, e tanto tem que eu já citei aqui a teoria da tipicidade conglobante. Ela é uma das formas de se pensar e dessa metodologia que eu estou tratando aqui. E o segundo é o seguinte: não é só desenvolver essas teses ou essa dogmática, tem um outro desafio que é tão grande quanto.
a gente precisa ser ouvido. A defesa precisa ser efetivamente considerada parte da construção de uma solução, ou de um resultado, ou de uma resposta da justiça penal. O processo, ele é uma construção dialética. Enquanto a gente continuar sendo completamente ignorado pelo Ministério Público e pela magistratura, estas soluções, estas respostas não serão democráticas. E isso é absolutamente percebido no trabalho que a Defensoria faz. E aqui eu estou vendo o Dr. Pedro Carriello, queria render minhas homenagens, um dos maiores defensores desse Brasil. E, efetivamente, a Defensoria é desprezada em uma imensa quantidade de casos. Então, não basta ser desenvolvido o trabalho, ele tem que ser efetivo. E isso é uma construção cultural. A democracia num processo, a meu ver, diz respeito a este tripé: magistratura, Ministério Público e defesa. Se eu, como defesa, não influir diretamente no resultado final, esse resultado ele não é democrático. E tudo que a gente viu aqui de invisibilidade do nosso processo histórico, da nossa estrutura escravocrata de sociedade, da misoginia que é o cerne que está incrustada na sociedade brasileira, tudo isso impacta diretamente na construção do processo democrático. Mas a gente precisa olhar para isso. A gente precisa colocar essas questões na mesa. Essas cartas têm que estar muito bem distribuídas. E a gente não tem isso. Então, o que a gente tem hoje é, eu vou falar de São Paulo, porque é o que eu conheço, realidade do Fórum da Barra Funda. Se a gente ficar sentado no Fórum da Barra Funda, doutora Mara lá, 5 horas, das 13, que começam as audiências, até as 16, a gente vai ver pelo menos 5 processos, 5 anos e 4 meses, 5 anos e 4 meses, 5 anos e 4 meses, artigo 33 e artigo 157. Reiteradamente, a defensoria com 2 salas, porque só tem um defensor para 2 varas, ela entra em uma, vai na outra, entra em uma e vai na outra. Faz debates orais, não conseguiu ouvir tudo, e é o que a gente tem. Isso não é um processo democrático. Isso é simplesmente uma seletividade penal que reforça tudo que a gente já ouviu aqui. Então, assim, eu não estou dizendo que eu estou inventando a roda, porque todo mundo aqui sabe do que eu estou dizendo, né? Isso é a realidade do Brasil, deve ser aqui também. Mas, eu vou dizer, eu sou otimista. E eu acredito, como eu disse aqui, no direito de defesa como uma estrutura transformadora para isso. Então, eu gostaria hoje, na minha fala, de chamar e trazer a todos os que hoje exercem esse direito de defesa e de alguma forma estudam e trabalham com isso, que pensem, que reflitam, que tragam para a realidade concreta efetivamente as questões que a gente debate aqui. Porque é muito fácil chegar aqui e falar isso e no processo pegar qualquer livro, escrever lá 3 ou 4 parágrafos copiando, pegar uma jurisprudência X e colocar lá. Não, a gente tem que trazer para o processo essas questões. Nós temos que fazer isso, é nossa obrigação. Dizer quem que é o fulano, quem que é o Luiz, quem que é o José, qual que é a história dele, tem que ser dito. Tem que ser falado. A gente precisa pedir, quer ver uma coisa muito clara? Artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Aplicação da pena. Consideração das circunstâncias do fato e da pessoa. O juiz nem quer saber, ele fala o seguinte: se for antecedentes, eu não vou ouvir, doutora. Não, o senhor vai sim.
O senhor vai ouvir. O senhor vai ouvir, porque aqui nós não estamos falando só de materialidade delitiva, a gente também está falando de circunstâncias para aplicação da pena. E o senhor precisa saber quem que é a pessoa para o senhor poder aplicar a pena, não é assim que o código determina? Então o senhor não vai ouvir antecedente, o senhor decide por escrito, porque eu vou fazer um habeas corpus. Outra questão que aconteceu comigo também, audiência virtual. O promotor perguntando, instruindo a testemunha, né? O que a testemunha tinha que dizer no meio da audiência. Excelência, o promotor não pode perguntar o que a testemunha acha. Ele tem que perguntar o que ela sabe. O que ela acha não interessa para o processo. O juiz, doutora, se a senhora não parar de interromper, eu vou fechar o seu microfone. Falei, excelência, não tem problema nenhum, o senhor fecha o meu microfone que eu deixo a audiência imediatamente. O senhor está impedindo o meu direito de advogar. Isso aqui é uma audiência virtual por circunstâncias extraordinárias. Na audiência física eu tenho o poder da palavra e aqui eu vou ter também. Se o senhor fechar meu microfone, não tem problema nenhum, eu desligo a minha tela. Não, doutor, isso não vai acontecer, a senhora fica tranquila. Então, assim, são pequenas coisas. Outra questão que, ainda bem, o CNJ deu uma decisão essa semana de audiência de custódia presencial. Audiência de custódia no presídio. Você não consegue estar perto do réu, você está no seu escritório, o réu está no presídio e o juiz está lá no fórum. Para que serve a audiência de custódia? A gente tem que falar. E eu sempre acreditei nessa voz. E é por isso que eu sou advogada há 22 anos e continuo com muita vontade de advogar. Porque a gente tem muito a fazer. A gente tem muito para trabalhar, porque é nossa responsabilidade mudar essas questões. E a gente só vai mudar, e isso eu também acredito, com base na transformação da racionalidade, na transformação da fala, na transformação da estrutura. E a defesa consegue fazer isso de dentro para fora. Então, o maior desafio hoje que eu vejo do direito de defesa no Brasil é ser ouvido. É construir uma voz que canalize toda essa repressão, toda essa desigualdade, toda essa estrutura de sociedade desigual que a gente tem no Brasil. E eu me coloco aqui como uma soldada dessa missão e tenho certeza que aqui na Bahia tenho vários outros, né, colegas e defensores, e acredito muito que com isso a gente não vai, talvez eu não veja toda essa transformação muito clara, mas com certeza meus filhos já terão uma outra visão e uma outra justiça. Muito obrigada e boa tarde.